Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Eu quero falar um pouquinho para vocês aqui sobre uma grande discrepância, uma obra que foi um ponto fora da curva na famosa década de 80 dos quadrinhos, que realmente foi uma década extremamente marcante, extremamente importante e relevante, porque tem a época, por exemplo, os anos 90, tem grandes momentos, tem bons momentos, mas também ela ficou muito marcada por uma coisa negativa, que foi aquele excesso de mercantilismo, aquele excesso de comercialização, né, de caça-níqueis dos anos 90, marcaram muito os anos 90, apesar de ter algumas coisas importantes e boas nos anos 90, com certeza. Mas os anos 80 não. Os anos 80 que ainda não sofriam dessa questão mercadológica excessiva, exagerada, né? Realmente caça-níqueis, produziu obras extraordinárias e produziu, acima de tudo, uma grande transformação na indústria dos quadrinhos, de uma forma geral, e também na cultura, também, de uma forma geral, foi atingindo a tudo e a todos. Acabou afetando o cinema, afetando séries de televisão, em menor escala, mas sim, mas o cinema principalmente, porque se formou, ou nasceu nos anos 80, uma tendência a um futuro distópico, né? A seres humanos que não tinham mais determinados padrões ou regras morais muito fortes, muito intensas. Eram seres humanos muito mais inseguros, incertos, né? Oscilantes entre o bem e o mal. Essa é a grande marca dos anos 80. Né? Enquanto houve a era da inocência, que é a primeira era dos quadrinhos de super-herói, os anos 40, depois você teve a era da maturidade, que foi a dos anos 60, com o nascimento de heróis mais dramáticos, mais intensos, né? Você tem finalmente a era da disrupção, da quebra dos padrões morais e uma criação de uma ética um tanto quanto controversa, vamos colocar assim, né? Uma época de muita sombra, foi a época dos anos 80, tá? E aí as marcas dos anos 80 estão para qualquer um que acompanha quadrinhos sabe do que eu estou falando. É o caso já do Watchmen, é o caso do V de Vingança, é o caso do Batman, Cavaleiro das Trevas, e uma série de outras obras que vieram nesse rastro de negatividade, né, de disrupção com o que havia anteriormente, com os padrões que existiam anteriormente dentro das histórias e quadrinhos, de um determinado código de ética que tinha uma importância muito grande até os anos 70. Nos anos 80, a coisa se torna muito mais turva, muito mais escurecida, muito mais difícil de você definir onde é que está o bem, onde é que está o mal. É ali que a coisa começa a se confundir e depois vai se consolidando para o lado do mal nos anos 90 e a partir daí, tá? Mas existe uma obra que eu tenho que destacar que realmente é um ponto fora da curva dos anos 80. Completamente. Era a obra que não podia dar certo, que não tinha como dar certo, mas deu certo. E hoje em dia, né, quantos anos depois? 40 anos depois, essa obra continua sendo republicada e em edições, inclusive, mais sofisticadas, mais bonitas, mais espetaculares, que é o caso aqui, por exemplo, do Liga da Justiça Internacional. A Liga da Justiça Internacional é uma obra, essa sim, fora dos padrões da época dos anos 80. Se os anos 80 quebram padrões anteriores, a Liga da Justiça Internacional dos anos 80 quebra os padrões dos anos 80. Não completamente, porque aqui também existe uma visão de reduzir aquela perfeição dos seres superpoderosos, nem sei se podem ser chamados de heróis, né? Porque nos anos 80 nasce um tipo de personagem que tem superpoderes, mas que não é exatamente o herói. É o que eu chamo dos heróis cínicos.
Os heróis cínicos são os heróis dos anos 80, são heróis que, na verdade, não queriam muito ser heróis. Estavam ali na hora, no momento, naquela condição de poder ser herói e fizeram algumas coisas boas e importantes. Mas os objetivos dele não tinham mais nada a ver com os objetivos dos heróis dos anos 40 ou dos anos 60. De certa forma, a Liga da Justiça mantém esse padrão de heróis que não são tão heróis assim, estão mais preocupados com as vidas pessoais, com as coisas que eles podem fazer, com os benefícios que ele pode tirar dali, quer dizer, não rompe totalmente esse padrão dos anos 80. Porém, ele acrescenta nessa narrativa aqui uma coisa que não tinha em nenhuma dessas outras, que eram extremamente pessimistas, extremamente negativas, extremamente misantrópicas, né? Que são aquela coisa da aversão à humanidade total e completa, né? O ser humano não presta, o ser humano destrói o planeta, o ser humano destrói a humanidade, o ser humano só faz guerra, só polui, só destrói. Essa é a visão que nasce nos anos 80. E na Liga da Justiça, não. Você vai ter uma coisa muito mais voltada para o lazer, para a diversão, para o riso até, para a piada. E uma piada que ainda não havia sido contada. E não era a piada mortal do Alan Moore que segue os padrões do restante dos anos 80. Mas aqui sim, aqui você vai ter os heróis avaliados por um lado mais sarcástico, mais irônico, mais debochado, mais de altíssima qualidade, com uma arte absolutamente espetacular, que é a do Kevin Maguire, que é o primeiro grande artista a desenhar expressões fisionômicas de todos os tipos, de todas as espécies, com detalhes incríveis, com detalhes mínimos. Eu nunca tinha visto, até ver a arte do Kevin Maguire na Liga da Justiça Internacional, Liga da Justiça Internacional, olha o detalhe, tá? Não é a Liga da Justiça tradicional, com Batman, o Super-Homem, a Mulher Maravilha, o Flash, o Aquaman, a Lanterna Verde, não. É uma Liga da Justiça formada para esse objetivo, tá? E eu nunca tinha visto, até o Kevin Maguire desenhar, eu nunca tinha visto ninguém desenhar expressões fisionômicas dessa forma, tá? Ele realmente consegue um detalhamento, uma pormenorização das expressões fisionômicas que são incríveis. Ele praticamente, o Kevin Maguire, nessas obras, aqui está o volume 2, tá? Já mostrei aqui a capa do volume 1, aqui edição de luxo, volume 2, e também já tem aqui o volume 3, tá? Eu nunca tinha visto ninguém ser capaz de fazer isso. Sinceramente, não. O Kevin Maguire, ele é capaz de contar uma história só com expressões fisionômicas. Aliás, teria sido ótimo se na época ele tivesse feito alguma coisa do tipo, fazer uma pequeníssima história assim, de, sei lá, uma página, 2 páginas, 3 páginas no máximo, em que ele contasse uma história meramente pelas expressões fisionômicas dos personagens. Uma situação qualquer em que os personagens estivessem impedidos de falar, que eles não pudessem falar, e ele contasse uma história exclusivamente assim. É uma obra sensacional, tá? E, além disso aqui, você tem a ideia, que é a do Kate Giffen, que é uma ideia genial, para fazer uma coisa totalmente fora do padrão que se existia para os quadrinhos, e os textos do J.M. DeMatteis, que também é um brilhante escritor, é um escritor que o texto para ele é uma coisa muito fácil, os diálogos para ele são muito bons, ele é muito afiado nos diálogos. Quer dizer, se forma uma equipe absolutamente espetacular, principalmente nos 3 primeiros volumes, tá? Nos 3 primeiros volumes de luxo. Mas essa série da Liga da Justiça Internacional também já foi publicada em capa cartão, aquela famosa capa amarela. O fundo era sempre amarelo e vinha com uma imagenzinha no meio. Também é uma oportunidade de você encontrar por aí na internet ou em algum sebo, você vai encontrar as mesmas histórias publicadas em 2 formatos. Um mais caro, que é a edição de luxo, e outro mais barato, que é a edição
capa cartão, tá? E provavelmente daqui a pouco a Panini vai relançar em edição de bolso, que também é mais acessível, é mais barato. Apesar do Alan Moore gostar de dizer que os quadrinhos não pertencem mais à classe trabalhadora, a Panini tem feito um trabalho exatamente no sentido contrário, de tentar publicar desde a edição de luxo absoluta, que é aquela mais sofisticada, passando pelas edições definitivas, que são um pouquinho abaixo, ou as de luxo, que são capa dura, mas não são tão caras, ou as de capa cartão, né, que são mais baratas, e agora a tal da edição de bolso, que vem com um material bem graficamente inferior, mas por um valor muito mais acessível, tá? E a história da Liga da Justiça da América já dá, eu falei errado, Liga da Justiça Internacional já chega aqui ao volume 4. Só que no volume 4, o Kevin Maguire vai deixando a série gradualmente. Primeiro porque aqui eles vão publicar um pouquinho de um subproduto da Liga da Justiça Internacional, porque a Liga da Justiça Internacional fez tanto sucesso que ganhou um subproduto, ganhou um spin-off, o pessoal adora falar inglês, né? Um spin-off, ganhou um apêndice, ganhou uma ramificação, para quem gosta de falar português, né? Então, aqui é a Liga da Justiça Europa. A Liga da Justiça está sendo publicada aqui no volume 4, tá? Eu confesso que na Liga da Justiça da Europa eu não gosto muito da arte, que é a arte do Bart Sears. O Bart Sears começa desenhando aqui a Liga da Justiça Europa, mas fez tanto sucesso que eles tiveram que manter isso aí. E, logicamente, não dava para o Kevin Maguire manter 2 títulos, desenhar 2 títulos por mês. Isso é difícil para qualquer artista. Qualquer artista não consegue esse prodígio, exceto o John Byrne, né? O John Byrne fazia isso. Mas o Byrne era um ponto fora da curva também. E o fato é que a história continua com a mesma pegada, o mesmo humor, a mesma diversão, mas não tem uma arte que me agrade muito, que a arte do Bart Sears não me agrada. Por outro lado, essa edição aqui também traz a Liga da Justiça da América, a Liga de 89. Tá? E aí, quando ele traz, aí sim, você vai ter artistas de maior qualidade, para o meu gosto, obviamente, né? E que é o caso do Adam Hughes. Adam Hughes é um dos meus artistas favoritos, e você vai encontrar a arte do Adam Hughes aqui. Então, se por um lado, boa parte da edição tem uma arte que eu acho apenas aceitável, apesar que o Bart Sears tenta fazer as mesmas caretas, as mesmas fisionomias engraçadas, divertidas do Kevin Maguire, mas ele não é bem sucedido. O traço dele não é agradável, não é bonito, então ele não entrega a mesma coisa que o Kevin Maguire, não chega nem perto. Porém, logo em seguida, você vai ter uma série desenhada pelo Adam Hughes. Esse sim, um excelente artista, espetacular, sensacional, e que segue mais os padrões que o Kevin Maguire estabeleceu, que é uma escola, os dois são mais ou menos da mesma escola, e que se aplica muito bem à história em quadrinho com uma pegada mais de humor, de ironia, de sarcasmo. Adam Hughes é muito adequado para isso e desenvolve muito bem esse trabalho, tá? É uma escola que é mais antiga do que o do Kevin Maguire ou o Adam Hughes. É mais antiga. É lá da época do Dave Stevens. O Dave Stevens, lá no Rocketeer, né, o Homem-Foguete, já fazia uma arte que certamente é a escola do Kevin Maguire e a escola do Adam Hughes. Só que, realmente, o Kevin Maguire desenhando fisionomias não tem competição, não tem comparação. Eu diria até que mesmo o mestre Adam Hughes não é capaz de desenhar tantas fisionomias diferentes, com detalhes sutis, como o Kevin Maguire. Realmente, ele é um ponto fora da curva, como é um ponto fora da curva a Liga da Justiça Internacional, que agora já chega no volume 4 e certamente virá um volume 5 também por aí, e merece acompanhar essa obra que é muito bacana mesmo, sensacional. Até a próxima.